O diabetes é uma doença que pode acompanhar o paciente por toda a vida, graças ao avanço da medicina. Muitos pacientes convivem com as complicações decorrentes da enfermidade graças a um controle rigoroso por parte de quem sofre com o problema. Apesar de ser diabética, Júlia, de 2 anos, tem uma vida normal, como qualquer criança da idade dela. Mas a doença, que precisa ser controlada, mudou a rotina dos pais. Uma véspera de Natal, a gente notou que ela estava tomando muita água, mesmo durante a noite, chegava a tomar 3 copos de água, e a urinar demais, que chegava a vazar a fralda. Então, nesse dia específico, que foi o dia que a gente descobriu, ela ensopou o berço realmente de xixi. E a gente notou que ela tinha muita fome, que emagrecia. E nesse dia eu coloquei na cabeça de que ela era diabética. Já sabia quais eram assim, os primeiros sinais da diabetes? Não tinha ideia dos primeiros sinais, mas eu acho que foi meio instinto de mãe. Então, eu liguei para minha endocrinologista no outro dia de manhã, era véspera de Natal, e ela veio aqui na nossa casa para medir a glicemia dela. E, a princípio, todo mundo achava, assim, que não era nada, né? Só eu que tinha colocado isso na cabeça, lógico que um cuidado maior de mãe. Mas, quando ela tirou, fez o exame de ponta de dedo, o aparelho que media até 800 não conseguiu nem medir, deu high. Então, ali mesmo, a endocrinologista já diagnosticou diabetes tipo 1. Então, a gente toma cuidado com a alimentação, principalmente, que tem que ser uma alimentação saudável, como todas as crianças deveriam ter, né? Sendo que com quantidades certas, com algo que a gente chama hoje de contagem de carboidrato, para poder fazer a relação com a insulina e ela tomar a dose certa de insulina. Outra coisa importante é a insulina, né? A insulinoterapia, com as doses adequadas para ela, para o peso dela. Exercício físico, que a gente não pode nunca relaxar com ela, porque ela não pode engordar, né? E o controle, né? O controle glicêmico, que é constante. De tanto ver, Júlia já aprendeu a fazer o teste de glicemia. O controle é feito em média 10 vezes ao dia. Em casa, as doses de insulina também são administradas de forma tranquila. O importante é que, mesmo com pouca idade, ela tem consciência das limitações. Ela não se alimenta, ela não se alimenta sem que a gente autorize, ela sabe que alguns alimentos ela não pode ter acesso, e se um estranho, ou se oferecer ela um doce, um pirulito, que vem num papel de presente, que vem numa festinha, ela já sabe, tem a consciência que ela não pode se alimentar daquilo, que ela primeiro precisa mostrar ao pai ou à mãe. Júlia tem a diabetes tipo 1, a versão da doença que ataca o pâncreas e faz com que o organismo deixe de produzir a insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. O diabetes tem um diagnóstico bastante fácil. Do ponto de vista laboratorial, é um exame só, é a glicemia de jejum. Tá? A glicemia de jejum abaixo de 100 é normal, acima de 126 em 2 ocasiões significa diabetes. Teria que ser por exame de sangue. O diagnóstico é firmado por exame. Quando é que se faz o exame de sangue? Quando é que se procura fazer esse exame? Normalmente quando a pessoa tem alguns sinais ou sintomas que indicam que ela talvez tenha diabetes. Na criança, esses sinais e sintomas aparecem muito rapidamente. Tá? No adulto, eles aparecem bem lentamente. Então, no diabetes tipo 1, esses sinais aparecem rápido e, basicamente, são constituídos de muita sede, urinar muito e perda de peso acentuada. Esses são os principais sintomas. A diabetes passou a ser uma doença fácil de lidar graças ao avanço da medicina. As formas de controlar e tratar deixaram de ser dolorosas e ganharam praticidade. O controle da doença é feito de forma rápida através deste aparelho. A taxa de glicose aparece na hora. As seringas para a injeção de insulina também foram substituídas. A pessoa carrega como uma caneta no bolso, ela é pequenininha. A pessoa abre aqui a caneta, né? Dosa quanto quer aplicar em unidades e aplica. Então, que a gente pega e faz a aplicação mesmo, tá? É uma coisa bastante simples. Bastante simples. As agulhas são finas, né? São chamadas de ultrafine ou microfine, são extremamente finas. A pessoa não sente a aplicação. É bem prático. Isso aqui aplicou, acabou de aplicar, a pessoa
põe no bolso e vai embora. No bolso, em qualquer lugar. É muito simples. Não são seringas, não são agulhas grossas, né? Além disso, tem também, como eu te falei, as bombas de infusão de insulina, que são pequenos dispositivos que você programa, são dispositivos eletrônicos que você programa essa aplicação de insulina. E a gente continua falando sobre diabetes ao vivo. O repórter Felipe Farias tem outras informações. Felipe, bom dia. Bom dia, Gilvão. Pois é, como a gente acabou de ver na reportagem, a doença acaba afetando muito mais os pais do que a própria pessoa. Os métodos de controle são bastante difundidos e os equipamentos e medicamentos acessíveis. Com isso, o paciente acaba tendo uma vida normal. Até alguns anos ainda se usava o advérbio praticamente. Hoje é normal mesmo. Já para os pais, pois é, como a gente muito bem sabe, em relação aos filhos, tudo é motivo de preocupação. Preocupação que vem, sobretudo, da necessidade de informação, já que é essa informação que garante o acesso a essas vantagens que a gente acabou de falar agora. Por isso, um grupo de pais e mães decidiu criar uma associação. Aqui conosco, uma das idealizadoras. Qual é a maior dificuldade que os pais enfrentam no começo? Bom dia. Bom dia. Quando a família tem o diagnóstico, né, que o seu filho é portador de diabetes, os pais falam, e agora o que é que vai acontecer com o meu filho? Dá-se a impressão que essa criança vai ser uma pessoa excluída, que ela vai ter restrições e que ela não vai ser normal, o que não é o caso. A gente hoje, graças a Deus, tem tratamentos assim, que as crianças levam vidas normais. Se você não disser que o seu filho é portador de diabetes, ninguém detecta, porque isso estou dizendo de uma criança que tem o diabetes controlado, né? Vamos deixar claro que toda doença tem que ter o seu controle bem feito. E o controle hoje da diabetes é a picadinha do dedo, né? Para a gente, o teste glicêmico, para você saber qual é a sua dosagem de insulina. E daí para frente a vida normal. Muito exercício, alimentação regrada, que deveria fazer parte da vida de todos, né? E é isso aí, a vida é normal. Muito obrigado. Pois é, a associação ainda está sendo constituída. Por isso, os idealizadores estão fazendo aí essa convocação a todas essas famílias. Aqui conosco também outra idealizadora da associação. Qual que vai ser o objetivo, qual que vai ser a principal função dessa entidade? Bom dia. Na verdade, a gente já tem pensando em criar essa associação desde 3 anos atrás, e a gente vem correndo atrás porque a gente tem muita pouca falta de informação. Então, quando a criança ela fica diabética, o pai tem o diagnóstico, ele se sente perdido, ele não sabe a quem recorrer. Então, a função básica da associação é essa, é de levar informação para esses pais, desmistificar a diabetes, que hoje em dia não é mais aquele bicho de 7 cabeças. A criança leva uma vida normal, ela pratica o esporte, ela vai à festa, ela pode ter uma vida normal. E principalmente também como adquirir esses medicamentos para ter um controle 100% através de lei federal que facilita com que você receba do Estado, receba do governo o medicamento, o aparelho, a insulina, as tiras de teste, que muita gente não sabe que tem esse direito, através de uma ação judicial. Então, o objetivo da associação é basicamente esse, é levar informação para esses pais e até para as próprias crianças, os adolescentes, os direitos que eles têm e como encarar a diabetes não mais como um bicho de 7 cabeças, mas levar a vida normal e não esconder, nos próprios colégios também, o colégio não sabe como lidar. De repente, se o menino tem uma crise de hipoglicemia na escola, a maioria dos colégios não sabe o que fazer. Então, a gente está também pensando em palestras em escolas, porque é uma coisa tão simples e muita gente, na hora, fica sem ação, entendeu? E, às vezes, não quer nem se responsabilizar pela criança. Muito obrigado. Já houve 2 reuniões com esse objetivo de constituir essa associação, mas é na próxima, que será no dia 4 de agosto, em que a associação vai finalmente ser criada oficialmente. Outras informações podem ser obtidas por esses 2 endereços eletrônicos que nós vamos dar. Marisa Vanner, Vanner se escreve W-A-N-N-E-R, Marisa Vanner, tudo junto,
@hotmail.com e L Guastaferro, como está grafado aí no vídeo, @uol.com.br. Gilvan. Muito obrigado, Felipe. Em instantes, Asa e CRB fazem jogo decisivo em Arapiraca. Treino do Galo é marcado pela denúncia de aliciamento, aliás, de jogadores, e o Asa sofre com os desfalques. Logo depois do intervalo, até já. Imagens ao vivo da capital, agora são 7h05.